Antes de te meteres nesta história, diz-me, acreditas na justiça poética? Se o dinheiro não compra a felicidade, pode comprar a redenção e a vingança? Acreditas que é doce? Se a tua resposta é sim, então prepara-te. A tua vingança favorita está prestes a começar. O Huck aqui vai te contar. E não vamos esconder nada. Deixa um gosto e subscreve, porque não vais querer perder este final. 6.000 milhões de euros e, no entanto, ela escolheu ir embora. A voz de João Montero perfurou a quietude do seu escritório na cobertura. A revista Forbes estava aberta sobre a sua secretária. O seu rosto na capa, o seu império a estender-se pelo horizonte de Lisboa, através de janelas amplas. Ele traçou a palavra bilionário debaixo da sua fotografia, recordando as palavras de Sarah sobre como a riqueza nunca poderia comprar a verdadeira felicidade. O intercomunicador emitiu um estalido alto. A sua estilista chegou com opções para o seu fato de casamento. Envie-os já. João ajustou o relógio, vislumbrando-se no vidro. Aos 45 anos, mal reconhecia o homem no espelho. Sem cicatrizes, olhos endurecidos e um sorriso que se havia desvanecido há muito tempo, desde que Sarah partiu há 6 anos. A porta abriu-se, revelando não a estilista, mas sim Vitória Castro, a sua noiva supermodelo, que entrou com confiança e atirou um envelope cor de creme sobre a sua secretária. Querido, podes explicar por que é que a tua ex-esposa está incluída na nossa lista de convidados para o casamento? João agarrou no convite. O nome de Sarah, elegantemente inscrito numa caligrafia dourada e brilhante. A vingança é mais satisfatória quando é exibida perante uma audiência de 500 pessoas e capturada por uma equipa de fotógrafos de moda. Estás a tentar envergonhá-la? Os lábios carmesim de Vitória formaram um sorriso cativante, deliciosamente maroto. Ela partiu quando o meu sonho tecnológico era apenas uma empresa incipiente na minha garagem. João levantou-se do seu lugar e dirigiu-se para a janela. Ela disse que eu nunca entenderia o que é realmente importante na vida. Agora, tenho um patrimônio líquido de 8.000 milhões de euros e estou prestes a casar-me com a influenciadora mais seguida do país. E ela... Ele esboçou um sorriso astuto. Continua a dar aulas naquela pitoresca escola primária. Então, vamos mostrar exatamente o que ela perdeu. Vitória abraçou-o com força. Deixa-a ser testemunha da minha transformação na nova senhora de Montero. João pegou no seu telefone. O seu polegar pousou sobre o contacto de Sarah, o número que ele nunca tinha apagado. Acho que vou entregar este convite eu mesmo. É hora de lhe recordar que partir foi o seu maior erro. O seu dedo pressionou a chamada. E pela primeira vez em 6 anos, a voz de Sarah ressoou no seu ouvido. Olá? Olá, Sarah. É hora de uma conversa. Se ele apenas tivesse percebido que a vingança, tal como um guião, raramente é executada como planeado. E a sua meticulosa humilhação estava prestes a falhar de forma espetacular, entregando 3 revelações que alterariam para sempre o tecido da sua existência. Não te esqueças de mostrar o teu apoio com um gosto e uma subscrição. Vamos com a história. O bairro residencial parecia exatamente como João o recordava. A modesta casa de 2 andares de Sarah distinguia-se pela sua vibrante porta azul e pelas suas abundantes floreiras repletas de flores. Exatamente como ela, pensou, desligou o motor do seu Tesla e ficou ali, com o convite de casamento a queimar-lhe o tecido do seu casaco Armani. Uma bicicleta de criança estava deitada no jardim da frente. Achou-o estranho. Sarah nunca tinha tocado no assunto de querer ter filhos. O som da campainha era o mesmo. João ajustou a gravata, ensaiou o seu sorriso e esperou. Já vens?
A voz de Sara ressoou de dentro. Então a porta abriu-se. E lá estava ela, com um charme irritantemente perfeito. O seu cabelo tinha sido cortado, mas os seus olhos conservavam a mesma calorosa acolhedora que uma vez ele achara absolutamente cativante. És tu, João? Ela piscou com um olhar de genuína surpresa. O que te traz por aqui? Olá, Sara. Ele tirou o envelope cor de creme. É uma entrega especial? Ela aceitou-o com um olhar de desconforto evidente no seu rosto. Viajaste toda esta distância para me entregares um. A sua voz desvaneceu-se suavemente enquanto lia o convite. Em apenas 3 semanas, casas-te. Ele não conseguiu resistir a mencionar. Com Vitória Castro. Podes conhecê-la das suas redes sociais, com 3 milhões de seguidores. A expressão de Sara não mostrou a satisfação que ele tinha antecipado. Em vez disso, olhou com um toque de preocupação. Parabéns, comentou pensativa. Qual é a razão do meu convite? Não é possível para um velho amigo? Um estrondo repentino ressoou de dentro da casa. Rapidamente acompanhado pelo som das risadas das crianças, a cabeça de Sara virou-se bruscamente para o lado. Miúdos, o que é que vos disse sobre brincar a bola lá dentro? Desculpa, mãe. Várias vozes responderam em uníssono. Miúdos, referes-te a plural? João tentou vislumbrar o interior da casa, mas Sara moveu-se, obstruindo a sua visão. Obrigada pelo convite, disse com convicção. Vou considerar. Quem são eles? Ele agitou a mão na direção do som. Os meus filhos. A sua resposta foi breve. Filhos? Referes-te a múltiplos? A força de Sara na porta intensificou-se. Foi um prazer ver-te, João. As minhas sinceras felicitações mais uma vez pelo teu noivado. Mãe, o Tomás tirou-me o comando. Uma voz fraca emergiu de dentro. Não é verdade. O David não está a dizer a verdade. Uma segunda voz. Os dois tirem um tempo. Uma terceira voz interveio. João sentiu um turbilhão de pensamentos na sua mente. 3 vozes distintas. 3 vozes únicas de rapazes. Tenho de ir, disse Sara apressadamente. Desejo-te o melhor para o casamento. A porta fechou-se antes que ele tivesse a oportunidade de captar o que ela acabava de dizer. 3 rapazes. Qual era o som das suas vozes? O significado dos seus nomes? Uma vez dentro do seu carro, João tirou o seu telefone e calculou os números. 6 anos se passaram desde que Sara partiu. Quando é que ela tinha engravidado? Não, murmurou. Ela teria me dito. No entanto, enquanto se afastava, uma incerteza inquietante o assombrava. A expressão de Sara tinha transmitido mais do que uma mera preocupação enquanto ela lia o seu convite. Parecia estar cheia de medo. João Montero não tinha construído um império tecnológico ao ignorar a sua intuição. O que farias tu se de repente descobres que tens 3 filhos? Ias procurá-los? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. E não te esqueças de deixar um gosto e subscrever. A revelação emerge. A mãe já não está aqui? O Miguel espreitou ao virar da esquina, enquanto Sara se apoiava contra a porta fechada. Ela assentiu, agarrando o convite com tanta intensidade que se amarrotou na sua mão. Voltem ao que estavam a fazer, querido. No entanto, os 3 rapazes já se tinham reunido no corredor, os seus olhos azuis a condizerem, refletindo os dele, cheios de curiosidade. Quem era aquela pessoa? Perguntou o Tomás. Apenas alguém do meu passado. Sara abriu caminho. David, não estavas a preparar-te para aquela prova de matemática?
poderia ter sido o nosso pai? David, sempre o observador astuto, captou a verdadeira essência da questão. Sarah sentou-se nas escadas. Os seus filhos reuniram-se rapidamente à sua volta como guardiões vigilantes. 6 anos de planeamento meticuloso, de criar o seu universo íntimo, em perigo por uma única visita imprudente. Sim, finalmente confessou. Aquele era o vosso pai. Ele sabe da nossa existência? A voz de Miguel era apenas um sussurro. Ainda não. Sarah abraçou-os com força, mas ele podia descobrir a verdade em pouco tempo. O seu telefone vibrou. Uma mensagem da sua irmã Clara. Situação urgente. Liga-me. Sarah já sabia do assunto sem precisar de ligar. Clara trabalhava no Departamento de Relações Públicas da Tecnovisão. A palavra espalhou-se rapidamente. Miúdos, é hora de começarem os vossos trabalhos de casa. Tenho de fazer uma chamada. No seu acolhedor escritório em casa, cheio dos papéis dispersos dos seus alunos do 4º ano, Sarah pegou no telefone para ligar a Clara. Antes que Clara pudesse responder, Sarah interrompeu. Ele veio à minha casa, com um convite de casamento. Eu sei. Ele tem partilhado abertamente as suas intenções de te afundar em todo o escritório. Clara hesitou. Sarah, é essencial que lhes contes. Eu já sei. Sarah observou da janela como os seus filhos brincavam com uma bola de futebol no quintal traseiro. Só estou a dizer que eles parecem felizes, Clara. Estamos cheios de alegria. O João vai casar. Por que complicar as coisas neste momento? Ele convidou-te para o casamento dele apenas para te ofuscar, e depois chegas com 3 pequenos e perfeitos príncipes da vida. Quem diz que eu vou? Sarah Thompson, tens estado a criar esses rapazes sozinha durante 6 anos, justificando a ausência do pai deles, fazendo malabarismos com 2 empregos para lhes dar tudo o que precisam, e agora ele procura demonstrar o quão melhor ele é sem ti. Sarah observou como o Tomás ajudava o David a levantar-se depois de uma queda, enquanto o Miguel se apressava, com um penso rápido na mão do seu bolso. Sempre pronto, exatamente como ela lhes incutiu. Sim, reconheceu por fim, mas recuso-me a permitir que lhes cause dano. Absolutamente não. Mas talvez, refletiu Clara, talvez eles tenham o direito de conhecer o pai. Talvez ele tenha o direito de descobrir essas verdades. Uma vez que a chamada terminou, Sarah notou que os rapazes tinham deixado o seu jogo de futebol e estavam reunidos à volta do seu portátil. Mãe! Gritou o Miguel. Poderia ser ele? Quem é João Monteiro, o CEO da Tecnovisão? No ecrã, mostrava um artigo da Forbes a destacar o solteiro mais cobiçado de Lisboa, que está prestes a casar. Sarah olhou para os seus filhos, notando o cabelo do pai, os seus olhos e o seu queixo resolvido, e decidiu tomar medidas. Preparem os vossos fatos, rapazes. Vamos a um casamento. O convite descansava de forma tentadora na sua secretária. João Monteiro e Vitória Castro convidam-no cordialmente a juntar-se a eles. Sarah permitiu que um sorriso subtil se desenhasse nos seus lábios. Eles não tinham ideia da companhia que se aproximava. Mais tarde nessa noite, uma vez que os rapazes adormeceram, Sarah encontrou-se no seu acolhedor estúdio, a olhar para 3 certidões de nascimento idênticas. O nome de João brilhava pela sua ausência, uma decisão tomada num quarto de hospital 6 anos antes, quando ele não respondeu às suas chamadas sobre o seu parto prematuro. O seu assistente explicou que ele tinha estado numa reunião da junta. Nada podia quebrar o seu foco.
Ela pegou no seu telefone, navegando através das imagens, os seus primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, Miguel a guiar os seus irmãos em todas as empresas, o turbilhão imaginativo de Tomás, a serena perspicácia de David, 6 anos de momentos que tinham escapado a João sem que ele se apercebesse. O convite de casamento brilhava à luz da lua, a sua elegante caligrafia dourada. Hoje, Sara recordou a expressão de João bem-sucedida, refinada e distante. Tão diferente do homem que uma vez tinha passado 3 noites sem dormir a codificar o seu projeto inicial, lado a lado, que a tinha beijado a chuva depois da sua primeira reunião de investidores, que tinha prometido dar-lhe tudo, mas que passou ao lado do seu lugar em tudo. O seu telefone vibrou mais uma vez. Clara partilhou os detalhes do casamento, a disposição dos assentos e as listas de convidados. A vingança meticulosamente elaborada que João tinha imaginado estava prestes a transformar-se na sua revelação mais profunda. Sara olhou para uma foto recente dos rapazes, os 3 a sorrir depois da sua vitória na feira de ciências da escola. É hora de conhecerem o vosso pai, murmurou suavemente. Esteja ou não preparado, lembra-te de deixar um gosto e subscrever. Mãe, o Miguel está a tomar conta do espelho outra vez, gritou o Tomás do corredor. Não é verdade. Foi o David quem dedicou 20 minutos a aperfeiçoar o seu cabelo. Em meio ao caos matinal, Sara equilibrou com perícia 3 lancheiras idênticas, mostrando a sua habilidade para a multitarefa. Miúdos, o autocarro vai chegar em 10 minutos. Os trigêmeos correram pelas escadas com os seus impecáveis uniformes escolares, as suas mochilas a colidirem a cada passo apressado. Aos 10 anos, já revelavam personalidades únicas, embora se parecessem. Miguel, o mais velho por apenas 4 minutos, ajustou as gravatas do seu irmão com um olho cuidadoso. Tomás, a tua está torta. Deixa de nos chatear, murmurou o Tomás. No entanto, permitiu que Miguel tratasse disso de qualquer forma. David, o mais novo, encontrou-se perdido entre as páginas de um livro. Reparaste que, quando começou, a empresa do pai não tinha nenhum valor? Sara quase deixou cair as lancheiras. Onde encontraste essa informação? A web? David levantou a sua pastilha. Ele criou-o completamente sozinho, tal como tu nos encorajas constantemente a abordar os nossos projetos. Desde a visita de João 3 dias antes, os rapazes tinham desenvolvido uma intensa fascinação pelo seu pai. Sara descobriu-os a procurá-lo incessantemente online, absortos nas suas palestras TED e a aprofundar os seus conhecimentos sobre tecnologia. Mãe, perguntou Miguel com cautela, por que é que não lhe mencionaste a nossa relação? Sara colocou as lancheiras sobre a mesa. Querido, isso é algo. Não somos crianças, mãe, insistiu o Tomás. Podemos lidar com a complexidade. Ela olhou para as suas sinceras expressões, reminiscentes das do seu pai, quando se defrontava com um desafio de codificação particularmente difícil. O vosso pai dedicou muita da sua atenção ao seu negócio durante o nosso tempo juntos. Ele trabalhava 18 horas por dia, sacrificando férias e aniversários. No entanto, agora ele tem sucesso, assinalou David. O sucesso tem significados variados para cada pessoa. Sara inspecionou as suas mochilas. Eu ansiava por uma família. A ambição dele era construir um império, e agora ele vai casar, comentou Miguel suavemente. Com uma pessoa chamada Vitória Castro, acrescentou o Tomás. Ela tem um sorriso cativante, comentou David. Sara encontrou-se incapaz de conter a risada. Estavam a vigiar a noiva do vosso pai, rapazes,
Eles possuíam a elegância do remorso. Estávamos apenas curiosos, defendeu-se Miguel, sobre a nossa outra família. O som do autocarro escolar soou lá fora. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever se a história desta família te comove. E partilha as tuas opiniões. Quero saber a tua opinião. Ela é perpetuamente tão teatral? O Tomás gritou para os seus irmãos. A sua voz elevou-se para que todos pudessem ouvi-la. David riu-se suavemente, escondido atrás das páginas do seu livro. Até Sarah achou difícil conter um sorriso. As bochechas de Vitória ficaram com um tom carmesim profundo. Preciso de algum tempo para refletir. Virou-se bruscamente e saiu, quase a chocar com Patrícia Pires, a advogada da Tecnovisão, que se apressava a entrar com uma pilha de documentos. João, é essencial que tenhamos uma conversa sobre o planeamento da sucessão, os fundos fiduciários e quaisquer possíveis preocupações dos acionistas. Todos fora, ordenou João, o seu tom autoritário a cortar a confusão. Todos, exceto os rapazes e a Sarah. A sala esvaziou-se com uma sensação de hesitação. O silêncio envolveu a sala mais uma vez, enquanto João observava os seus filhos com uma atenção sem barreiras. Miguel, a figura guardiã. Tomás, a alma audaz. David, o observador silencioso. 6 anos de memórias que ele nunca experienciaria. Finalmente, ele anunciou que o casamento é daqui a 2 semanas. Devo superar isto. Sarah levantou-se. Absolutamente. Miúdos, despeçam-se do vosso pai. Essa palavra atingiu-o com a força de um impacto tangível. Miguel tomou a iniciativa, estendendo a sua mão com um gesto formal. É um prazer conhecê-lo, senhor. Tomás comentou casualmente sobre o brilhantismo da sua arquitetura de codificação para a plataforma principal da Tecnovisão. David simplesmente assentiu, agarrando o seu livro com mais firmeza. Enquanto saíam, João gritou-lhes. Esperem, do que é que gostam mais? Tudo! Desejo descobrir todo o conhecimento. Sarah hesitou no limiar. Que tal vires amanhã? Podemos ter uma conversa significativa. Todos nós. João assentiu. A sua voz afogou-se na sua garganta. Uma vez que eles se foram, ele permaneceu sozinho na sala, a olhar para o seu próprio reflexo na janela. 3 rapazes. 3 rapazes excepcionais e radiantes que tinham amadurecido na sua ausência, já que ele tinha estado demasiado consumido pelo seu império para reconhecer o que estava a sacrificar. O seu telefone vibrou com um zumbido repentino. As mensagens choveram. Vitória. O casamento. O amor. Preciso de distância. Tony. A reunião da junta está agendada para as 8, a gerir uma crise. Clara. As publicações tecnológicas proeminentes estão a cobrir a história. É necessária uma declaração. Patrícia. Preparou os documentos fiduciários iniciais. É necessária uma avaliação rápida. No entanto, houve um que fez as suas mãos tremerem. Sarah. Os miúdos gostariam que viesse saber os seus projetos da Feira de Ciências amanhã, pela primeira vez na sua vida. João Monteiro encontrou-se sem um plano, uma estratégia ou uma direção clara pela frente, e de alguma forma isso encheu-o com menos temor do que a ideia de perder os seus filhos mais uma vez. Estão a dormir? Comentou Sarah, saindo para a varanda traseira para se juntar a João. Tinha passado uma semana desde o jantar de ensaio. Eles são incríveis, murmurou João, ainda a refletir sobre a noite que tinha desfrutado a jogar jogos de tabuleiro com os seus filhos. O Miguel venceu-me no xadrez. Ele supera todos os seus oponentes no xadrez. O Tomás obteve acesso não autorizado ao meu telefone.
Ele faz isso. E o David ainda não largou aquele livro de física quântica que lhe dei. Sara sorriu com deleite. Sem dúvida, esses são os teus filhos. João olhou na sua direção. Por que é que não me informaste? A verdadeira razão. Sara permaneceu em silêncio. O seu olhar fixou-se nas pirilampos cintilantes que dançavam no seu pitoresco jardim. Lembraste da semana anterior à minha partida? Eu estava a finalizar a ronda de financiamento. Tentei expressar que não me sentia bem. 3 vezes. Participaste em chamadas de conferência em todo o momento. João recordou a sua cara pálida emoldurada na porta do seu escritório enquanto a despedia com um gesto da mão, enquanto se relacionava com os investidores. Na manhã em que descobri que estava à espera, estavas a preparar-te para aquela importante apresentação. A voz de Sara manteve-se firme. Disseste, e cito, nada pode desviar a minha atenção hoje. A trajetória da inovação tecnológica depende disto. Sara, eu observei-te naquela manhã enquanto aperfeiçoavas o teu discurso. A visão tecnológica é o meu orgulho e alegria, não paravas de dizer. A marca que deixarei para trás. Ela virou-se para o defrontar. Eu tomei uma decisão. É o teu pequeno ou o nosso? Isso parece injusto. Absolutamente não. Nem para ti, nem para eles. No entanto, encontrei-me mal, cheia de medo, e vendo o meu marido priorizar o seu trabalho sobre a nossa relação dia após dia, João afundou-se na sua cadeira. Um pesado peso de fadiga apoderou-se dele. Eu ter-me-ia transformado. Terias feito? Sara lançou um desafio. Fala a verdade, João. Se eu te tivesse contado isso naquela altura, como terias reagido? Ele refletiu sobre o seu passado, sobre a versão mais jovem de si mesmo, obsessiva com a conquista, resoluta na sua busca de desafiar todos os céticos. Estou inseguro. Eu sei. Terias atirado dinheiro para o problema, estabelecido fundos fiduciários, contratado amas, organizado visitas periódicas em meio às reuniões da junta. A voz de Sara falhou apenas um pouco. O que eles realmente precisavam era de um cuidador, não de um estratega financeiro. O que vem a seguir? Neste momento, por que não lhes fazes a pergunta a eles? Sara levantou-se. Para que saibas, eles não estão a dormir. Podem estar a escutar-nos mesmo do lado de fora da porta neste exato momento. 3 batidas inconfundíveis seguidas do som de um alvoroço solidificaram a sua suspeita. João encontrou-se incapaz de conter a risada. Sem dúvida, esses são os meus filhos. Sim, respondeu Sara suavemente. Sim, são. Mesmo quando João estava prestes a responder, o seu telefone vibrou. O nome de Vitória iluminou o ecrã. Sara observou. Isso deve ser atendido. Parece que tens algumas opções pela frente. Ele permaneceu na varanda, fixo no seu telefone, perdido na contemplação do que ele deixaria para trás. O que ele criou e o que ele quase deixou escapar. Dentro, as vozes dos rapazes flutuavam no ar. Ele gostou do jogo de xadrez? Viste a expressão na cara dele quando lhe revelei a falha? Achas que ele me vai ajudar a entender o entrelaçamento quântico? João silenciou o seu telefone, escolhendo não responder. Pela primeira vez na sua existência, Vitória Castro encontrou a paciência para aguentar. As vozes dos seus filhos flutuavam através da janela aberta, cheias de conversas sobre os planos de amanhã, as suas aspirações e o seu espanto sobre ele. Cada palavra parecia uma oferenda preciosa que ele ansiava, mas que se sentia indigno de receber.
A junta podia permitir-se ser paciente. Os investidores podiam optar por ser pacientes. O império não tinha pressa. Neste momento, João Montero encontrou-se com 3 vidas inteiras de experiências para reconciliar. Não te esqueças de deixar um gosto e pressionar o botão de subscrição. Senhor Montero, a reunião da junta começa em 10 minutos. O assistente de João transmitiu por telefone. Cancele-a. Mas, senhor, as projeções trimestrais. O Tony é mais do que capaz de lidar com isso. Vou convidar os meus filhos para almoçar. João concluiu a chamada, o seu olhar fixo na entrada da escola primária através do para-brisas do seu Tesla. 3 figuras idênticas saltaram os degraus. Os seus rostos iluminaram-se ao verem o seu carro. Fila! Gritou o Tomás. Absolutamente não, exclamou Miguel. Sou o mais velho por apenas 4 minutos. David acomodou-se tranquilamente no banco de trás, a sua atenção completamente absorta num livro. Todos têm uma vez, declarou João, ainda espantado com o quão fácil isto parecia depois de apenas 2 semanas. Miguel hoje, Tomás amanhã, David depois disso. Eles concordaram. Na hamburgueria que eles tinham selecionado, João observou-os a devorarem as suas refeições, a bombardeá-lo com perguntas. É verdade que escreveste o teu primeiro programa aos 8 anos? Perguntou o Tomás, com as bochechas cheias de batatas fritas. 7, na verdade. Um jogo simples. A mãe disse que se conheceram numa conferência de tecnologia. Mencionou Miguel. João sorriu ao recordá-lo. Ela desmantelou completamente a minha apresentação. Ainda planeias casar-te? A suave pergunta de David demorou-se no ambiente. João colocou o seu hambúrguer sobre a mesa. Vitória e eu estamos a tirar um tempo à parte devido à nossa situação. Não é amor? A voz de Miguel era apenas um sussurro. Não, afirmou João com convicção, já que devo determinar as minhas prioridades. Tomás assinalou que esta foi a razão da sua separação anterior, como a sua mãe tinha dito. O seu telefone vibrou, assinalando que a reunião da junta estava a entrar em caos. Outro alvoroço, uma Vitória que procurava clareza. 1/3 dos acionistas ameaçavam retirar os seus investimentos. João silenciou todos à sua volta. Ao regressar ao escritório, Patrícia confrontou-o. Os investidores estão num estado de frenesi. A chegada dos seus filhos transforma todo o panorama, influenciando as estratégias de sucessão e a alocação de ações. Bem, interveio João, prepare os documentos, distribua as minhas ações equitativamente entre eles. Isso representa os 40% da Tecnovisão. Tony emergiu inesperadamente, expressando as suas objeções. A junta não tem opções. A voz de João era inabalável. E enquanto o fazes, estabelece fundos fiduciários, instituições de primeira categoria, possibilidades ilimitadas. Nos movimentados corredores da escola pública, a voz de Sara captou a atenção de todos. Ela parou no limiar do seu escritório, os seus braços cruzados desafiadoramente. Permanecerão lá, Sara. Eu posso proporcionar isso. O que eles precisam é de um pai, João, não de uma instituição financeira. Nessa noite, isolado no seu apartamento na cobertura, João olhou para o seu reflexo. O CEO bilionário olhou por cima do seu ombro, a irradiar sucesso e poder, mas sentindo-se completamente à deriva. O seu telefone iluminou-se com notificações. Vitória, devemos discutir a nossa relação. Atenção, haverá uma reunião de emergência da junta amanhã. Tony, as ações diminuíram em 20%. Sara, os miúdos perguntam se vais assistir à apresentação de ciências do David. O antigo João teria se focado em gerir as consequências, os valores de mercado e o legado que ele criou.
Enquanto redigia a sua resposta a Sara, expressando o seu entusiasmo, João Montero percebeu que se tinha transformado em alguém completamente diferente. Atrás dele, o horizonte da cidade brilhava. O logótipo da Tecnovisão projetava um brilho na noite. Ele criou isso, abdicando de tudo por seu bem. Era hora de criar de novo. Certifica-te de deixar um gosto e pressionar esse botão de subscrição. Senhor Montero, a sua pronta atenção a estes documentos é necessária. O advogado de João espalhou documentos sobre a secretária do seu escritório em casa. João deu uma vista de olhos na primeira página. Apoio financeiro para os seus filhos. Protocolo típico em circunstâncias de riqueza. Foram estabelecidos fundos separados para cada miúdo, disponíveis para eles à idade de 25 anos. Que seja os 21. João olhou para a foto emoldurada que tinha colocado na sua secretária. Os miúdos na sua exibição de ciências. São crianças responsáveis. O advogado recolocou cuidadosamente os seus óculos. Dada a quantia, tenho confiança neles. João observou a forma como o espírito protetor de Miguel brilhava na foto. Notou as ideias criativas do Tomás e apreciou a sabedoria sutil mas profunda de David. Eles superavam-me àquela idade. Surgiram documentos adicionais sobre as ações da empresa. Divididas equitativamente entre eles, senhor Montero. A voz de Vitória perfurou o ar. Ela parou na porta, serena, mas cheia de fúria. Sim, é verdade. Vais mesmo deixar ir o teu legado? O advogado recolheu os seus documentos. Vou certificar-me de que sejam processados sem demora. Uma vez que ficou sozinha, Vitória procurou um dos documentos fiduciários. Então, milhares de milhões em ativos? São os meus filhos. São caras desconhecidas conectadas pelo mesmo fio genético. Ela atirou o papel para o lado. Recebi uma chamada da junta. Eles pensam que estás a passar por algum tipo de crise? João aproximou-se da sua janela, observando o logótipo da Tecnovisão a iluminar o horizonte. É porque estou a aceitar a paternidade? Estás a derrubar tudo o que criaste? A compostura de Vitória desfez-se. O João que eu conhecia, o João que tu conhecias, não tinha substância. Ele virou-se para encontrar o seu olhar. O João que tu conhecias media o seu valor através dos preços das ações e dos acordos de aquisição. O que vem a seguir? Atualmente, avalio-o através de projetos de ciências e jogos de futebol. Nas estratégias de xadrez de Miguel, no brilhantismo de codificação de Tomás e na curiosidade de David sobre o universo, o dispositivo vibrou com um alerta repentino. Sara partilhou um vídeo dos miúdos a ensaiar a sua apresentação de ciências. Vitória observou-o intensamente. Transformaste-te mesmo? Confio que será para melhor. Ela tirou o seu anel de noivado e deixou-o sobre a sua secretária. É melhor que esses miúdos demonstrem o seu valor. Uma vez que ela se foi, João contactou a Sara. O miúdo ainda está acordado? A tentar manipular o processo de avaliação acadêmica, informa o Tomás que isso carece de integridade ética. Sara riu-se suavemente. Transmite-lhe a mensagem diretamente. Ainda planeias juntar-te a nós para jantar? João olhou para sua secretária, cheia de documentos fiduciários, documentos da empresa e decisões sobre riqueza, influência e legado. Tudo era intrascendente. Não perderia isso por nada deste mundo. À medida que a noite avançava, João observou os seus filhos a discutir sobre um problema de codificação e percebeu algo. O império que ele tinha construído, os milhares de milhões que ele tinha amealhado, não eram mais do que cifras que se mostravam num monitor. No entanto, estes 3 miúdos que partilhavam a sua paixão pela inovação
e o seu impulso pela excelência, no entanto, de alguma forma, possuíam o coração e a sabedoria de Sara. Este era o seu verdadeiro legado. Mais uma vez, o seu telefone vibrou com uma notificação, com a junta a assombrar sobre as possíveis consequências. Os investidores estão a recuar e os preços das ações estão em queda livre. João silenciou-o com um olhar. Certas decisões desenvolveram-se de forma natural. Lembra-te de mostrar o teu apoio deixando um gosto e subscrevendo. Os números falam por si, João. Tony, acompanhado pelo seu diretor financeiro, empurrou o relatório trimestral através da mesa de conferências. O nosso valor de mercado diminuiu 15% desde que a notícia da sua situação pessoal surgiu. 8 executivos ficaram ao lado a antecipar a sua resposta. Expressões que variam da preocupação à agressão. João examinou o documento, sentindo agudamente a tensão subjacente. Circunstâncias individuais, reiterou João. Refere-se aos meus filhos? Patrícia Delegal interveio, assinalando que o momento é bastante desafortunado. Os meus filhos não são vítimas de um mau momento. A voz de João era inabalável. Qual é o próximo assunto? Tony manteve que não havia um ponto posterior. Este é o cerne da questão. Nos últimos 2 meses, houve 6 reuniões importantes às quais o senhor não compareceu. Os meios de comunicação estão a criar narrativas que rodeiam a turbulência na liderança. Os investidores sentem-se ansiosos. Então, eles devem sentir-se ansiosos? João levantou-se. A reunião terminou. Não terminamos com isto ainda, insistiu Patrícia. Sim, já terminamos. Uma conferência de pais e professores está agendada para as 3 em ponto. A sala de reuniões explodiu em caos. João mal tinha chegado a meio da porta quando a voz de Tony soou, detendo-o em seco. A junta está a contemplar um voto de não confiança. João parou e virou-se lentamente. O senhor criou esta companhia, continuou Tony, mas recentemente parece que se está a focar mais em construir algo diferente. Uma casa, uma distração. João regressou à mesa, apoiando ambas as mãos sobre a sua reluzente superfície. Permitam-me que esclareça. A importância da visão tecnológica ressoa profundamente em mim. No entanto, se me obrigarem a decidir entre o meu papel aqui e os meus filhos, o resultado não será do vosso agrado. Está a insinuar algo ameaçador? É um compromisso? João ajustou a sua postura. Tenho a maioria das ações. Com uma única chamada telefônica, posso desmantelar esta junta. Patrícia mexeu nos seus papéis. Um toque de ansiedade no seu comportamento. Isso colapsaria por completo as ações. Por isso, por favor, não me ponham numa posição para decidir. Dentro do seu veículo, João afrouxou a gravata e deixou escapar um profundo suspiro. O seu telefone mostrava 3 chamadas perdidas de investidores, 2 da equipa de relações públicas e uma de Sara. Ele devolveu a chamada de Sara. Que tal a reunião? Mais ou menos o que eu antecipava. Como estão os miúdos? Ansiosos por revelar as suas classificações. Até o David obteve um A em matemática. João sorriu, sentindo que a tensão na sala de reuniões começava a dissipar-se. Informa-os que já estou a caminho. Ao chegar à casa de Sara, deparou-se com um turbilhão de desordem. Miguel a aprofundar-se nas complexidades de uma estratégia de xadrez, enquanto Tomás se concentrava intensamente em depurar o código, e David a mergulhar no fascinante mundo da mecânica quântica. Pai, Tomás aproximou-se. Poderias ajudar-me a resolver este problema de laço? Uma vez que ele elucidou a natureza dual dos fotões como partículas e ondas, David interveio.
Ao presenciar a minha nova abertura de xadrez, Miguel respondeu com um contramovimento. João foi engolido por uma onda de emoções, e foi uma experiência bonita. Mais uma vez, o seu telefone vibrou com uma notificação. Uma nova confusão surgiu na Tecnovisão. Outro membro da junta que procura o centro das atenções. João desligou-o. Mostra-me o código, indicou a Tomás. Miguel e David aninharam-se, as suas frontes inclinadas sobre o portátil. Isto, entendeu João, era a verdadeira essência do sucesso. Lembra-te de mostrar o teu apoio, deixando um gosto e subscrevendo. Senhor Montero, com respeito às ações que o senhor entregou aos seus filhos, a junta decidiu implementar um congelamento sobre elas. Patrícia partilhou a notícia no escritório de João, um espaço onde as fotos de família tinham chegado a ofuscar os prêmios de negócios. Quais são as razões? Capacidade cognitiva. A risada de João foi arrepiante. Eles realmente pensam que ser pai me torna incapaz? É realmente sábio dar a 3 miúdos de 10 anos 40% de um gigante tecnológico? Isso parece uma decisão questionável. O seu telefone vibrou. Sara. João, o David não se encontra bem. Febre, está a perguntar por ti. O antigo João teria enviado o seu motorista com o melhor médico que a riqueza pudesse arranjar. O novo João já tinha começado a vestir o seu casaco. Esta reunião não terminou, insistiu Patrícia. Sim, já terminou, na quietude da casa de Sara. David descansava na cama, a sua compleição surpreendentemente pálida. Miguel e Tomás demoravam-se com uma sensação de inquietação. Pai! A voz de David era apenas um sussurro. Poderias explicar o entrelaçamento quântico neste momento? Tenho dificuldade em concentrar-me no meu livro. João instalou-se na cama, puxando o seu filho com força. Imaginem-no como vocês três. Independentemente da distância entre eles, as partículas permanecem entrelaçadas. Tal como o Miguel tem uma estranha habilidade para sentir quando o Tomás está em apuros. Ou como o David completa os nossos pensamentos, comentou o Tomás, subindo. Exatamente. João tocou na testa de David, que estava a ferver ao toque. É conhecido como influência fantasma à distância. Tal como a mãe, ela sempre soube que tu ias aparecer, disse Miguel suavemente. Sara chegou com a medicação na mão. 40 graus. Temos de o levar ao hospital. Vou ligar para o meu. Sara interrompeu. Não para hospitais privados. Não haverá tratamento preferencial. Deves enfrentar a realidade, João. Na sala de emergência sentaram-se em antecipação, tal como qualquer outra família. David descansava tranquilamente contra o peito de João, enquanto Miguel e Tomás jogavam jogos suaves e tranquilos a cada lado. O seu telefone explodiu com uma rajada de mensagens. A junta convoca-se para uma sessão urgente. As ações continuam a diminuir. Vitória, a discutir as suas lutas em entrevistas, João silenciou a multidão, concentrando-se na respiração de David. Não precisas de ficar, disse Sara suavemente. Estou ciente de que há uma situação em curso no trabalho. João olhou para o seu filho adormecido, observando o Tomás e o Miguel a lutar contra o sono para permanecerem perto do seu irmão. Encontro-me precisamente no lugar certo. O médico identificou um caso grave de gripe, recomendando um amplo descanso e hidratação enquanto saíam do hospital. A primeira luz do amanhecer iluminava Lisboa. João apercebeu-se de que, na sua existência anterior, tinha passado numerosas noites sem dormir a perseguir sonhos tecnológicos. No entanto, aqui está, a vigiar atentamente o seu filho doente, a lidar com uma sensação de impotência enquanto ao mesmo tempo reconhece o seu papel vital.
Essa noite foi a mais desafiante e significativa da tua existência, pai, murmurou David suavemente enquanto João o levantava no carro. Os quarks são realmente partículas fundamentais? João esboçou um sorriso cansado. Entramos na cromodinâmica quântica uma vez que te sintas melhor? Prometo. Tens a certeza disso? O seu telefone vibrou uma última vez. O alerta definitivo da junta. João tirou-o sem sequer olhar. Certos conflitos careciam de justificação. Sim, alguns eram. Lembra-te de mostrar o teu apoio deixando um gosto e subscrevendo. Eles estão a tentar empurrar-me, confiou João a Sara enquanto tomavam café. Tinham decorrido 3 semanas desde o tempo de David no hospital. O comitê, os interessados e até velhos conhecidos. É porque priorizas os teus filhos sobre o negócio? Porque eu prefiro qualquer coisa sobre a organização. João observou da janela da cozinha como os rapazes construíam o que eles insistiam que era um computador quântico no quintal traseiro. Eles pensam que estou a passar por uma crise. E tu? O que é que pensas? Um possível avanço, talvez? Ele riu-se quando Tomás, sem querer, salpicou o Miguel com a mangueira do jardim, o que provocou uma inesperada batalha de água. A clareza nunca foi tão profunda. O seu telefone soou e o queixo de Tony levantou-se mais uma vez. João optou por não atender a chamada. Não podes escapar deles indefinidamente, disse Sara suavemente. Olha para mim, pai, gritou David do jardim. O Tomás acrescentou que precisamos da tua ajuda com a simulação de entrelaçamento quântico e a rede neuronal. A mamã mencionou que concordaste em partilhar os teus conhecimentos sobre capital de risco conosco. E Miguel fez notar. João levantou-se, mas Sara agarrou o seu braço com firmeza. Eles preocupam-se com a possibilidade de te perderem mais uma vez. Poderias esclarecer a que te referes? Cada vez que o teu telefone toca, eles pensam que vais optar pela companhia como era antes. Mesmo quando João estava prestes a responder, Patrícia e Tony emergiram na porta traseira de Sara. João, isto já durou o suficiente, começou Tony. Não é aceitável simplesmente desapareceres de toda a junta, enfatizou Patrícia. De facto, sou capaz disso. João foi para estar com os seus filhos. Tenho muito na minha agenda agora mesmo. Os acionistas estão a exigir a tua demissão. Então permita que o façam. O teu legado reside neste mesmo momento. João fez um gesto para os seus filhos, que observavam o confronto com olhares de preocupação a condizerem. 3 rapazes excepcionais que merecem um pai muito mais do que a tecnovisão, merece um CEO. Estás realmente disposto a sacrificar tudo o que criaste? Insistiu Tony. João observou a postura defensiva de Miguel, o olhar desafiante de Tomás e a expressão astuta de David. Não tenho nada a perder. Estou a adquirir tudo o que desejo. Sem ti, a companhia está condenada ao fracasso, advertiu Patrícia. João sorriu, abanando a cabeça. Definitivamente não o fará, já que os meus filhos acabaram de me mostrar a forma de a salvar. Todos os olhos estavam postos em João enquanto ele pegava no seu telefone, respondendo por fim a uma das inúmeras chamadas de Tony. Organizai uma reunião urgente da junta amanhã de manhã. Tenho uma ideia para partilhar. Lembra-te de mostrar o teu apoio, deixando um gosto e subscrevendo. A cada dia, o Miguel proclamava que não desistiriam. Sempre há um caminho a seguir, afirmava o Tomás. David destacou que as estatísticas podem ser enganadoras. João escreveu os seus pensamentos durante as longas noites de insônia, quando o desconforto se recusava a deixá-lo dormir.
Lembraste do dia em que construímos aquele vulcão? É esta a tua primeira competição de robótica? Lembras-te daquele momento em que tentaste violar a segurança do meu telefone? Cada memória é um tesouro. Cada instante imortalizado na página. Ele fez esboços rápidos nas margens, ilustrações que representam manobras de xadrez, algoritmos de criação para a codificação, demonstrações lógicas em matemática, gráficos que conduzem a verdades ocultas que ele tinha desenterrado só depois que o momento tinha passado. Acima de tudo, inscreveu em cada livro: tem em conta que o verdadeiro sucesso não se quantifica pelo dinheiro ou pelas conquistas, quantifica-se em momentos como este. Os volumes dos diários expandiram-se em tamanho. As suas mãos tornaram-se mais frágeis, no entanto, as palavras fluíam sem cessar, destinadas aos seus filhos, ao seu futuro e a todos os diálogos que permaneceriam sem dizer. O seu telefone vibrou com notificações de médicos, especialistas e membros da junta. Ele desconsiderou-os a todos. O tempo tinha se tornado o seu ativo mais valioso e ele era muito consciente de como o alocar sabiamente. Pai, Miguel espreitou para dentro. Estamos no processo de construir uma rede neuronal quântica. Queres ajudar-nos? João fechou os diários. Um sorriso abriu caminho através da sua fadiga. Sem falta. Alguns legados não podiam ser escritos. Tinham de ser experienciados. Lembra-te de mostrar o teu apoio deixando um gosto e subscrevendo. Estás preparado para isto? Sara ofereceu-se para ajudar João a endireitar a gravata. Ele assentiu levemente, conservando a sua força. Tinham decorrido 3 meses desde o diagnóstico. Hoje marcou a segunda incursão de Miguel no mundo da competição de robótica. A sua equipa tinha chegado à final. Sara continuou, dizendo que os miúdos já estavam lá. Miguel sente-se ansioso? Realmente não deveria. João conseguiu sorrir. Ele é excepcionalmente talentoso. O ambiente no ginásio da escola estava elétrico de antecipação. João notou rapidamente os seus filhos. 3 figuras de cabelo dourado aninharam-se, concentradas intensamente em afinar um robô. Pai! Correram para ele, envolvendo-o num suave abraço. Tinham se tornado cada vez mais vigilantes desde a sua anterior visita ao hospital. Como está o nosso campeão? Perguntou João a Miguel. Os servomotores estão a falhar, informou Tomás, cortando Miguel antes que ele pudesse responder. Cálculos? Os cálculos são impecáveis, comentou David. João examinou o intrincado design do seu robô. Mostra-me. Colaboraram estreitamente. As suas sobrancelhas franziram-se sobre os circuitos e o código como o tinham feito no passado. As mãos de João tremiam em excesso. No entanto, a sua mente manteve-se aguda e alerta. Ele fez um gesto nessa direção. A ligação parece estar solta. Tomás resolveu o problema rapidamente. A máquina entrou em ação com um suave zumbido. 2 minutos até começarmos, declarou o locutor. Mãe? Miguel tinha um olhar de preocupação. É possível que o pai fique até ao final? Sara lançou um olhar fugaz a João. Ambos eram conscientes de que ele deveria estar a tirar um descanso. João proclamou que nem mesmo os cavalos selvagens o poderiam afastar. A rivalidade foi intensa. A equipa de Miguel progrediu em cada ronda com determinação. João observou o seu filho a navegar pela vida com segurança, a aceitar os desafios com compostura e a reconhecer as conquistas com modéstia. Na ronda final, o seu robô executou as suas tarefas com uma precisão impecável. Enquanto a equipa de Miguel saía vitoriosa,
João deixou escapar o grito mais forte. O seu entusiasmo brilhava apesar das suas fraquezas. Conseguimos! Miguel correu para os seus pais, agarrando o troféu com força. Conseguiste, pai, vocês conseguiram, disse João suavemente. Todos e cada um de vocês. Mais tarde em casa, João observou o seu filho a deleitar-se com a alegria. Sara olhou-o nos olhos, captando o significado por trás do seu olhar. Sem uma pitada de hesitação, ela murmurou: apenas um. Ele observou os miúdos a partilharem risadas, sem tempo adicional. Tu forneceste-lhes tudo o essencial. João refletiu sobre os diários que o esperavam em casa, cheios de lições, memórias e o amor que se tinha derramado nessas páginas. Quase tudo, murmurou, observando a presença imponente do seu filho, o espírito criativo de Tomás, a perspectiva perspicaz de David. João percebeu que as palavras de Sara tinham verdade. Eles estariam bem, representavam o seu legado, a sua conquista culminante, a sua criação impecável. Uma vez que os miúdos adormeceram nessa noite, João tirou um tempo para contribuir para os seus diários. Hoje observei-te a guiar a tua equipa ao triunfo, Miguel. Não por meio da coação ou da intimidação, mas fomentando a compreensão e acendendo a motivação. Possuis um talento notável, meu miúdo, uma habilidade única para inspirar grandeza nos que te rodeiam. Utiliza-a com cuidado. Para Tomás, a tua abordagem do problema do servomotor hoje foi excepcional. O que realmente se destacou foi a tua capacidade de dar um passo atrás e permitir que o teu irmão tomasse o centro das atenções. A verdadeira inovação transcende a mera tecnologia. Implica criar oportunidades para outros prosperarem. Para David, apercebi-me de que traçaste trajetórias mentalmente ao longo da competição, oferecendo um apoio silencioso, mas vital aos teus irmãos. Está claro que muitas vezes os impactos mais significativos são aqueles que passam despercebidos. Aprecia sempre essa perspicácia. As suas mãos tremiam com mais intensidade agora. A escrita era quase ilegível. No entanto, ele precisava de a completar. Hoje, foi mais do que simplesmente assegurar uma vitória num concurso para os três. Tratou-se de colaboração, de elevarem-se mutuamente e de regozijarem-se como uma família unida. Aferrem-se a esta sensação. Tem um valor maior do que qualquer galardão ou cifra de mercado. Vou perder as vossas graduações, os vossos primeiros encontros e as vossas futuras vitórias. Mas estarei nas histórias que criarem, nos desafios que superarem, nas formas em que se apoiarem mutuamente. Durante anos, dediquei-me a criar uma visão tecnológica, acreditando que definiria o meu legado. Reconheço o meu erro. O vosso brilhantismo, a vossa amabilidade e a ligação que partilham são a essência do meu verdadeiro legado. Com todo o meu amor, pai. O seu telefone soou. No entanto, outro ensaio clínico prometia um otimismo vazio. João optou por passá-lo ao lado. Da sua posição de vantagem junto à janela, observou os seus filhos na sua casa da árvore, a tramarem com entusiasmo o seu próximo projeto. As suas vozes flutuaram suavemente no ar. Ao modificar o algoritmo de IA com princípios de entrelaçamento quântico e otimizar a rede neuronal, João sorriu. Eram a sua melhor criação, a funcionar sem problemas, a autocorrigir-se,
a evoluir com cada dia que passava. Certos programas estão destinados a perdurar para além da visão do seu criador. Lembra-te de mostrar o teu apoio, deixando um gosto e subscrevendo. Sara encontrou-se no conhecido quintal traseiro, a observar 3 rapazes de 15 anos agrupados à volta dos seus portáteis. A casa da árvore que João começou a construir 5 anos antes já estava completa, a funcionar como o seu quartel-general de codificação. "Mãe?" Tomás gritou de cima. "Descobrimos outro!" Ela subiu com precaução, agachando-se para passar por baixo do cartaz que dizia Laboratório Tecnológico dos Irmãos Montero. Dentro do espaço, 3 sorrisos a condizer a receberam. Miguel fez um gesto para o seu ecrã. Escondido dentro do código antigo do pai, era outro ovo de Páscoa, um dos muitos que João tinha escondido dentro do código da Tecnovisão antes do seu falecimento. Pequenas notas, enigmas e perspicácias para que os seus filhos os descobrissem. Meus queridos rapazes, se estão a ver isto, já alcançaram mais do que jamais imaginei ser possível. Não devido ao que criaram, mas devido à pessoa em que se tornaram. Tenham em conta que a equação mais intrincada é o amor. O defeito mais difícil de abordar é a arrogância. A verdadeira inovação reside no poder da amabilidade. O código ideal é o parentesco. Uma vez acreditei que a minha marca no mundo seria um grande império. Em vez disso, são 3 corações a bater em perfeita harmonia. 3 intelectos a abordar os problemas mais significativos que a humanidade enfrenta. 3 espíritos que demonstram que a conquista desprovida de afeto é simplesmente uma derrota mascarada. Continuem a criar o vosso código. Continuem a mostrar a vossa compaixão. Continuem a ter fé. E tenham em conta que a ligação mais forte jamais criada é o amor partilhado entre irmãos. Sempre a resolver problemas. Pai. Sara instalou-se com eles, a olhar para o sol a mergulhar por baixo do horizonte de Lisboa. O emblema da Tecnovisão continuou a elevar-se sobre o horizonte. No entanto, agora representava um significado mais profundo, o afeto de um pai, a perspicácia de uma mãe, 3 irmãos unidos. A verdadeira riqueza não se conta em milhares de milhões, mas sim nos momentos que apreciamos e nas vidas em que impactamos. Lição ética. Às vezes, os contratempos mais significativos na vida abrem caminho para os nossos triunfos mais profundos. Às vezes, as nossas estratégias meticulosamente elaboradas requerem uma revisão total. Às vezes, o legado que pensamos que estamos a criar pode não ser o que tem o maior significado. Em última análise, a única mensagem que tem um significado real é a que se inscreve dentro dos nossos corações. A essência do amor, da família e da ligação que transcende as limitações de qualquer criação tecnológica. Isso marcou a culminação da jornada criativa de João Montero, o seu código impecável. 3 filhos que se aperceberam de que a conquista desprovida de afeto é simplesmente dígitos num ecrã. No entanto, o amor sem limites tem o poder de transformar o mundo. E esse é um programa que merece uma execução eterna.